Se você é militar ou quer ser militar, passou no TAF ou está se preparando para concurso, fica nesse podcast que eu posso te ajudar muito. O Pilates pode mudar a sua vida. E para falar desse assunto, eu trouxe aqui o Sargento Magno. Ele é formado pela Escola de Sargento das Armas, é PQD, trabalhou no CPOR, é um cristão de muita fé e foi o 01 dentre 1000 candidatos da escola ESA. Sargento Magno, obrigado aqui pela sua presença. Tamo junto, Tudo de bom. Sargento, como que o Pilates fez essa diferença na sua vida, na sua preparação para você iniciar a sua carreira militar? Bom, Francisco, fez bastante diferença, na verdade, porque eu fui conhecer o Pilates, na verdade, na recuperação de uma lesão do meu ombro. Eu tive que fazer uma artroscopia no ombro esquerdo porque eu tive um trauma jogando futebol ali na época. E ali eu fui conhecer, depois da fisioterapia, os momentos inicial ali de fisioterapia, eu fui conhecer o Pilates e ali eu tive o contato com essa modalidade, com esse, eu diria até quase um esporte mesmo, né? Esse método aí que você trabalha e utiliza. E foi muito funcional para mim, porque era algo que eu conseguia trabalhar o meu corpo como um todo. De uma forma que eu sempre tive esse desejo assim, tipo, a academia a gente acaba trabalhando os músculos de forma isolada, os esportes que eu pratico a gente utiliza ali de certa forma o grupamento todo, mas no Pilates era como se fosse com intencionalidade eu estar utilizando toda essa questão que você sempre fala dos pilares, do equilíbrio, da força. E isso não só recuperou meu ombro, e hoje eu tenho completa movimentação dele. Eu diria que o meu ombro operado é melhor do que o ombro direito. E além disso, me trouxe um aumento de performance no geral, porque eu continuei esse trabalho depois no Pilates. Me melhorou nos esportes que eu já faço e me possibilitou também estar fazendo as provas. E posteriormente, já apto no TAF, podendo ter vivido ali a preparação do curso básico paraquedista, todo com base nos fundamentos do Pilates, a preparação física que eu fiz com você, e ter chego nessa aprovação. Perfeito. O Pilates mudou a sua vida em relação à prática de atividade física, em relação ao TAF? Francisco, eu diria que sim, porque eu tinha medo, depois que eu machuquei meu ombro pela primeira vez, fica com aquele receio, né? Não é só o trauma da dor e tal, você fica com receio de fazer as coisas, fica com um pouco de falta de confiança às vezes, de será que vai sair do lugar de novo? Ou coisa do tipo. Mas aconteceu que, na verdade, pelo Pilates, pelo processo que a gente viveu ali e ter construído essa questão muscular também, de ter ganho amplitude do movimento, eu ir vendo ali sessão a sessão, e não só relacionado ao meu ombro, mas uma diversidade de movimentos. Os exercícios que a gente fazia pendurado, de hiperflexão da posterior, que eu tinha a posterior um pouco mais travada e tal. Isso me dá hoje um condicionamento, uma confiança na hora de eu fazer qualquer tipo de esporte, de que não existe aquele medo, vou me lesionar. E eu acho que muito isso veio depois que eu comecei a prática do Pilates. O Pilates ele tem essa regra, né? Você não precisa saber muito em relação à atividade física para poder aproveitar todos os benefícios. A gente consegue trabalhar tanto em alto rendimento como na recuperação de lesões. E a gente teve um bom tempo para poder te recuperar, para você poder fazer o TAF, você voltar do período de curso e ainda te preparar para o curso lá de PQD, né? Isso. Excelente. Em relação a tudo isso, né, de onde surgiu essa vontade de você ser militar? Então, na verdade, meu pai foi militar, meu pai tá na reserva, mas quando eu era criança sempre teve muito aquela questão das brincadeiras e tal, de, querer ser militar, brincar de coisas relacionadas ao tipo. Meu pai botava roupa, minha mãe vibrava com a ideia também. Mas eu fui crescendo e quando eu cheguei ali na época de ensino médio, eu não pensava em nada de militarismo. Na verdade, eu fui fazer economia no FRJ, tinha esse sonho com essa carreira voltada para isso. Só que quando eu estava lá vivenciando essas coisas, eu sentia que me faltava algo. E aí, na verdade, a primeira vez que eu tive a oportunidade de servir, com 18 anos, foi muito pensando na questão do dinheiro, porque meu pai me falou que existe o CPOR, que era uma formação militar mais tranquila, digamos assim, de menos tempo, que você saía como oficial temporário e, o soldo de um oficial aí tá 7 mil, o primeiro tenente ali, dependendo das especializações que ele tiver, chega a 8 alto, por aí. E na época isso me encheu os olhos, né? Eu com 19 anos, 19, 20 anos, tá ganhando esse dinheiro. Então eu falei, vou ser militar. Só que acontece que no período de formação, aquilo
me cativou muito, assim, eu realmente gostei muito da parada. Principalmente dessa questão de exercer função de liderança, função de comando, atividade física. Pra mim, esporte, atividade física sempre fez parte da minha vida. E lá dentro isso é extremamente incentivado e faz parte do lifestyle da gente. Então, eu saí do CPR depois, no meu ano de serviço obrigatório, saí, só que eu fiquei com aquela saudade. E ter vivenciado aquilo me gerou, de fato, esse desejo de ser militar. E aí eu voltei a trabalhar aqui fora e não achei a mesma satisfação, embora eu gostasse muito na época que eu era vendedor, eu gostava bastante do trabalho, mas não me gerava a mesma satisfação que eu tinha podendo vivenciar o que eu vivenciava como militar. E aí foi quando eu decidi, prestei o concurso da ESA e voltei para a carreira das armas. Certo. E nesse período que você ficou lá, de praticamente 2 anos, qual foi o período mais difícil? Então, Francisco, essa daí é complicada, que é como se fosse uma montanha-russa, sabe? Quando eu entrei no começo, eu duvidava muito, assim, eu me questionava muito, tipo, porque eu perdi aquela oportunidade do CPOR. Eu era muito bem classificado na minha turma lá do CPOR e tal, mas teve algumas questões relacionadas a conceito, uma avaliação no final atitudinal, que eu não pude ir pra tropa, enganjar na tropa. Então, tinha uma frustração, eu carregava uma certa frustração disso, e quando eu entrei lá, eu meio que tive que me deparar com esse trauma antigo que eu tirei, né? Tipo, cara, eu tô voltando aqui pra voltar num cargo mais baixo do que eu iria. Tudo bem que é de carreira e o outro era temporário, mas eu ia ser oficial, agora eu tô indo me formar sargento. Muito bom isso, mas existe aquela parada, tipo, eu iria ganhar mais e agora eu estou fazendo algo. E vou passar 2 anos, sendo que no outro eu passei 1 ano. Então, esse início foi muito dolorido, assim, de eu aceitar isso, entender que pô, aquilo fazia parte de um processo de Deus na minha vida. Talvez se eu tivesse dado mole lá, se eu tivesse vivenciado aquilo mais novo, eu não teria vivido tantas coisas como eu vivi nesse processo que eu vivi ao longo desses 2 anos também. Então, esse começo foi bem punk. E o segundo momento mais difícil foi no segundo ano, quando eu cheguei na ESA. Porque no começo todo mundo chega igual, todo mundo é mais um aluno ali. Só que quando eu cheguei na ESA, eu cheguei como 01 já. Eu fui 01 no básico e aí no segundo ano você faz a escolha da sua especialização, e eu cheguei na ESA, que é a Escola das Armas, já com esse título, digamos assim, de 01. Então, pô, era quase que um alvo nas minhas costas, assim, né? Claro que os instrutores, hoje, a gente tem esse entendimento, né, de os instrutores é um alvo, mas porque eles querem lapidar para ser exemplo para a turma. Mas quando você tá lá, você não vê exatamente assim as coisas, né? E aí foi um momento bem, bem puxado também na formação, eu diria. Isso pesou muito na sua formação, ainda mais tendo um pai militar dentro de casa? O que? A decisão de... Ser 01 da turma até o final, dentre 1000 candidatos? Eu vou ser sincero, Francisco, pra mim não era um peso. Nunca foi um alvo meu. Nunca foi? Não. Nenhuma pressão dentro de casa? Não, nem um pouco. Meus pais nunca ligaram pra isso também, tipo, ficavam muito felizes na formatura do primeiro ano, assim, me gerou uma certa ambição de forma positiva, não ganância, mas uma ambição por aquilo ali, porque, pô, da minha turma ali do básico ainda não é todo mundo. Mas a formatura final, meus pais poderem ir lá na frente, meu vô, eu vi poucas vezes meu vô chorar, raiz, pô, antigão, serviu também, e meu vô ir lá e, tipo, poder prestigiar aquele momento, e aí então aquilo me gerou algo positivo, mas nunca teve essa cobrança, nunca existiu essa cobrança, eu também nunca botei esse peso em mim, não, tenho que ser 01, eu só queria formar, só que graças a Deus, eu digo, tipo assim, foi muito mão de Deus, porque eu saí 01, mas eu nunca carreguei esse peso, assim. Embora algumas pessoas tentassem colocar esse peso muito lá dentro para a própria formação, algumas, pô, você é o 01, você tem que ser exemplo nisso, você tem que fazer mais isso e tal, mas eu nunca levei como um peso, eu levava assim, eu gosto da responsabilidade, eu gosto de ter que trabalhar, eu gosto de ter que dar um gás. Então eu levava isso como mais um incentivo do que um peso, na verdade. Essa era como eu encarava. Certo. Em relação a você ser o 01, e ter essa cobrança dos amigos lá dentro. Como é que é ser cristão num ambiente tão intenso como o militarismo? Essa pergunta aí é boa. Essa pergunta é complicada. Então, o ambiente militar ele tem muitos valores em comuns com a vida de fé que eu levo. Honestidade, você não dar o golpe, você liderar pelo exemplo. Muitas coisas são pregadas assim, na teoria, realmente, e a gente busca praticar isso no 100%. Mas todo mundo tem aquele momento, assim, do final de semana que quer desestressar, quer ter o lazer, essas coisas. E aí cada um tem o seu lazer. O meu lazer hoje, a vida que eu escolho viver, tipo, eu abri mão dos prazeres, tipo,
que seriam comuns para alguém da minha idade, que não condizem ao que eu acredito, não. Que tem expresso na palavra de Deus, que não agradam a ele. Por exemplo, sair, ir pra noite, beber e essas coisas. E lá acaba que você está num ambiente de jovens de 21 a 24 anos, full, todo mundo está nessa faixa de idade, que a maior parte não carrega esses mesmos valores em relação ao lazer que eles têm no tempo livre deles. E acaba que esses assuntos ecoam pra dentro também, né? Quando o camarada tá ali trocando aquela ideia, pô, vai ter o cara que gosta de falar de futebol, o cara que gosta de trocar uma ideia de outra coisa, e vai ter o cara que vai falar aquilo que preenche ele, que é a sacanagem que ele vai, essas coisas. E lá pesa muito pra esse lado, como muitos outros ambientes, futebol e o ambiente de trabalho, outros ambientes de trabalho, acredito que seja comum, mas lá por ser um ambiente que só fica homem 24 horas, 7 dias na semana, pô, a gente... o tempo inteiro, pô. A gente sabe como é que é. Quando junta 4 ou mais caras ali, a gente já fica mais bobo. Então, foi muito difícil. Exigiu muito posicionamento, assim, tipo, de ser firme no posicionamento também. Porque no começo ninguém sabe quem você é. Mas aí quando chegam e perguntam, e aí, bora lá? Vai ter tal coisa, vamos pegar um camarotezinho e tal. E você, pô, diz, não. Aí, mas você, ao mesmo tempo, eu sempre fui aquele cara resenha. Eu não era aquele cara que tava quietinho na minha, tranquilão, não. Então era um cara que tava na resenha, tava envolvido com o pessoal, mas quando eles iam chamar pra esse lado, eu, pô, não vou. Amanhã de manhã, vamos sair sábado à noite? Não, mano, mas amanhã, domingo de manhã, eu vou na igreja, quiser ir comigo. Então esse posicionamento acho que foi a grande chave para você posicionar, para você estar num ambiente, às vezes, assim, independente seja militar ou qualquer outro ambiente, que você tenha essas influências para esse outro lado, mas você escolhe se posicionar ali, eu acho que é a grande coisa. Não facilita, mas é a forma correta, eu diria assim, de você estar vivendo isso. Perfeito. Assim como você falou, né, dessa disciplina, né, que tem em comum um acordo com a vida militar, a vida espiritual, quando que virou a chave para você se tornar esse cristão que você é? Então, foi em dezembro de 2021. A minha avó faleceu um pouco antes. E assim, eu lembro quando minha avó faleceu, aí eu levei de boa, eu não fiquei muito mal, nem coisa do tipo. Eu sou tranquilo, assim, eu acho que eu prezo muito por dar valor enquanto as pessoas estão vivas. E aí algumas pessoas falam que eu sou frio, mas eu não acho que é isso. Mas, tipo, depois que morreu já era. Não adianta. Não tem mais o que fazer. Então, da mesma forma com a minha avó. Só que uma semana depois, eu fui convidado para uma célula. Eu entrei, quando eu entrei nessa célula, assim, eu, tive uma experiência com Deus absurda. No momento que eu entrei na porta, assim, eu comecei a chorar. E eu não frequentava igreja, não ia em célula, não ia nada. Foi só porque a pessoa que me convidou na época era uma pessoa importante. E aí eu falei, vamos lá então. E aí eu comecei, no momento que eu entrei, comecei a chorar, e não sabia o que estava acontecendo, não conseguia parar de chorar. E aí no final, o camarada que estava tocando de frente à célula, ele me deu um abraço. E ali, quando ele me deu aquele abraço, veio uma paz assim. E era como se o Espírito Santo... Hoje eu tenho discernimento que era o Espírito Santo, mas na época parecia como se fosse minha avó falando comigo, né? E aí falava, eu sempre quis que você estivesse aqui. E aquilo mexeu muito comigo, porque quando eu era criança, meus pais me criaram na igreja, depois que eu fui me desviar e tal. Então, aquilo falou. E aí eu fiz uma promessa, assim, digamos, que eu falei que pelo menos uma vez na semana eu iria na igreja, a partir daquele dia. E aí foi isso. No começo eu continuei minha vida no mundo, meio adoidada, mas ia na igreja. E aos poucos, assim, cada ida ali que eu ia, mas eu ia entregue, com o coração, com a completa convicção de que Deus era real e que ele falou comigo e que ele ia continuar falando. Você sentiu isso, né? E toda vez que eu tava lá, ele falava mais. E aí, aos pouquinhos que ele foi falando e eu ia cedendo ao que ele ia falando, o meu processo não foi assim, caraca, encontrei Deus e bum, tudo mudou. Não, eu vivi um processo ao longo de... entrei em 2021, aí dezembro de 2021 eu fui pra igreja que eu tô hoje, a Mananciais, e 2022 inteiro eu, foi nesse processo, mudando cada detalhezinho. Parei de beber, parei de fumar, parei de não sei o quê, parei de me relacionar e tal. E aí, quando chegou em janeiro de 2023, eu me batizei. Que aí, pra mim, foi o grande momento, assim. O ápice, assim. E essa mudança, ela foi no amor ou foi na dor? Aconteceu alguma coisa pra você mudar? Então, eu acho que foi muito no amor. Assim, eu tava falando sobre isso essa semana e algo, às vezes até me emociona. Não é o caso aqui, eu não vou me emocionar não, mas,
Porque não tinha motivo nenhum pra... Sabe, eu vejo que foi Deus que me encontrou. Eu não tava procurando Deus. Eu não queria, tipo... A minha vida tava boa, de forma geral. Eu tava vivendo bem. Eu não tava procurando Deus. Eu fui naquela célula simplesmente porque alguém importante me chamou. Ah, vamos, vamos. Eu não tava procurando. E assim, eu não sei explicar até hoje porque que quando eu entrei ali eu comecei a chorar. Eu não tava triste, eu não tava nada. Tipo, já tinha passado uma semana do enterro da minha avó, eu nem tava pensando mais naquilo, assim. Eu amava minha avó e tal, mas a gente não era próximo, aquela relação de... Ah, a gente tá próximo todo dia. Eu via ela uma vez no mês e tal, e tava tudo bem. E aí, do nada, aquilo, bum, voltou, assim, e aí eu, tipo, tive uma experiência bizarra. E aí eu vejo que foi amor, tipo, no sentido de Deus me procurou, sabe? Eu vivi uma vida muito doida, Francisco, assim. Eu era meio, pô, nada a ver com o que eu sou hoje, sabe? Pô, me amarrava em sair pra noite, sacanagem, pô, bebia. Se arrepende? Me arrependo, com certeza. Isso atrapalhou sua carreira em algum momento? Ah, eu acredito com certeza. Então, a questão do CPOR, eu fui meio que expulso do CPOR, né? Eita. Porque eu era 03 da minha turma. Nossa. Eu tinha vaga pra poder ir pra tropa. Só que eu não fui por questão de comportamento. E muito desse comportamento não foi o que eu adquiri em casa. O comportamento que me fez ser mal visto lá era um comportamento que eu aprendi na rua, nessa vida na rua que eu tive. De briga, de pô, querer sempre ser maior que os outros, querer ficar me amostrando e tal. E aí, então, me prejudicou muito. E foi isso. Então, assim, eu vivia e continuei vivendo isso até aquele momento. E aí foi no amor, porque, tipo assim, por que Deus foi falar comigo se eu tava vivendo essa vida toda errada? E esse amor me constrange até hoje, porque eu não sou perfeito, eu não acho que eu sou bom agora, eu ainda vejo um monte de defeito em mim, um monte de coisa, mas mesmo assim ele continua falando comigo e continuo vivendo esse processo. E você serve de inspiração, né, para muitos alunos, muitos soldados lá dentro mesmo, né? Ah, isso é um dos meus maiores motivos de orgulho, assim, que eu acho que não tem nada a ver comigo, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade dele me permitir ser um meio dele aqui na Terra, um pouco, sabe? Mas eu tento fazer isso da melhor maneira. Mas sim, tipo, eu sou grato por isso de ter... Hoje mesmo tinha um camarada meu que se formou comigo na ESA, me mandando a leitura que ele estava fazendo e falando, caraca, obrigado, porque o livro, a Bíblia que ele tem lá foi eu que dei e tal, e ele falando, pô, obrigado, e tipo, as células que você fazia, os bizus que você dava, me ajudou muito a ter essa vida que eu tenho hoje, assim, tipo, esse direcionamento que eu tenho hoje. Vira e mexe, tem algum recruta meu também, algum soldado meu lá no meu ambiente de trabalho que me agradece por alguma coisa, então poder influenciar positivamente e ver que tudo isso que eu vivi de errado, de alguma forma, serve pelo menos para identificação com essas pessoas, para elas verem, cara, ele, se bobear, era pior do que eu, e olha como é que ele é hoje. Então, isso me faz ver que onde abundou o mal, superabundou a graça. Eu não lembro onde é que tá isso, eu acho que é Romanos, mas poder experienciar isso e servir como uma influência positiva, como um instrumento de Deus, para mim é muito importante. Bacana demais, sargento. Ele não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Pô, E eu digo que eu era um improvável. Sou ainda. Tô no processo. Tá certo. Mas conseguiu vencer, né? Amém. Serve de instrumento aí para evangelizar muitos e muitos jovens. E lá dentro de um ambiente que você tem pressão o tempo inteiro, né? Faz parte da profissão da gente, né? Tá lidando com isso aí. Passando essa fase, né, que você teve lá na ESA, quando você voltou e decidiu que queria ser paraquedista. Conta um pouquinho disso aí. Isso aí foi bom. E aí que a gente volta a falar mais firmemente do Pilates novamente. Nesse muito período, bom, né? Então, para mim, era um sonho de criança. Eu lembro que de criança, assim, eu brincava com aqueles soldadinhos, pô, aqueles de plásticozinho, era muito comum, né? Hoje em dia eu não vejo mais tanto, mas tinha muito. E aí eu botava a sacola plástica pendurada, amarrada neles, e ficava jogando. E aí o paraquedas abria e fazia como se fosse... Eu não entendia nada na época, mas já lançava um monte de paraquedista, como se eles estivessem infiltrando. E aquilo era um sonho, né? Eu nasci em Nova Iguaçu e algumas vezes meus tios, 2 tios foram paraquedistas, então já vi alguns saltos quando eu era criança e aquilo, pô, caraca, não tinha consciência ainda de toda a mística paraquedista, mas já tinha aquele anseio no meu coração de, pô, se eu tiver a oportunidade, um dia eu quero estar lá. E aí, quando eu decidi por ser militar, na época do CPOR, eu queria ser precursor. Eu falava, não, precede guiridera, pô, quero ser prec e tal. E aí,
que é como se fosse... Como eu posso explicar de forma que todo mundo entenda? É como se fosse uma das forças especiais, mas mais voltada para as ações paraquedistas. E é como se fosse isso no nosso exército brasileiro. E aí, quando eu voltei pra ESA, eu falei, não, tá bom. Eu não tinha o anseio de ser 01. E eu falava isso, tinha um sargento lá que, pô, um sargento muito bom, inclusive, sargento Vickert, referência absoluta. E eu falava pra ele, olha, sargento, eu não tenho esse anseio de ser 01, que ele falava que eu tinha que ter essa gana e tal. Eu, pô, sargento, eu não tenho. Meu foco aqui, eu tenho que conseguir vaga pra fazer o PQD. É a minha carcaça, eu continuar treinando e tal, e quando chegar a época do TAF da seletiva pra ir pro curso, eu quero ser paraquedista. Não faço questão de ser 01, mas paraquedista eu vou ser. Então, e foi isso. Isso era um sonho, e aí a gente viveu todo aquele processo que viveu para estar podendo chegar no curso, e hoje, paraquedista 99.092. Modernão, mas estamos aí. Isso aí. Eu lembro que você chegou e na mesma semana você me enviou mensagem, né? Falando dessa missão que tínhamos, que lograr êxito, né? E em relação a essa missão, essa dificuldade, você estava com problema no ombro também quando você voltou, né? Eu tenho, continua, eu tenho né? O problema, o esquerdo que você recuperou comigo, o esquerdo que você recuperou comigo 100%, mas o outro, ele não tá, tipo, ele ainda tem o problema ali, né? É menos pior do que era o esquerdo antes da cirurgia e da recuperação, mas ele ainda tem, né? Então, quando sai do lugar, ele fica meio luxado, fica um pouco limitado. Hoje sai muito menos, até por todos aqueles bisus que você pagou para de fortalecer o manguito, essas coisas todas aí que, pô, tu é o especialista, é o cara. E aí hoje eu consigo ter saúde, consigo conviver com ele sem ter que operar bem, fortalecimento e mantendo as atividades. Mas, sim, quando eu cheguei eu tava com essa questão aí. Além do tempo sem treinar, né? E a gente teve que abrir mão, né? Natal, Ano Novo. Foi um treinamento intenso ali pra gente conseguir passar no TAF, né? Sim. Teve toda a preparação física que eu já vivia na ESA, porque eu fui atleta, né? Como atleta, eu era atleta de salto em distância lá do segundo ano. Então eu tinha uma rotina de treino, mas essa rotina de treino foi até a Marisa Air, que se eu não me engano foi em setembro de 2024. Isso aí. A gente tá em 2025 agora, isso. E aí depois que acabou essa Marisa Air, essa rotina de atleta, eu já não tinha mais tanto tempo, porque tava aquela correria de reta final da ESA, prova pra caramba e tal. E eu já não tava mais treinando, então parei de treinar. Foi de setembro até dezembro, assim, basicamente, sei lá, treinando muito pouco. E aí, quando eu voltei, eu ainda me formei, aí eu me formo no final de novembro, se eu não me engano, e aí vou pra Colômbia, na viagem prêmio, vou pra missão lá, pro Pivana, pra Colômbia, fico 10 dias lá, e volto pro Rio de Janeiro com a missão de menos de um mês, tá completamente apto de novo, com a carcaça completamente em condições para dar início ao curso paraquedista. E aí eu tava com o ombro luxado, então, porque tinha deslocado, e não tava conseguindo fazer as 12 barras. Exatamente. E tava tanto tempo sem correr num ritmo maneiro que eu não estava fazendo o índice mínimo lá de 5 para 25, que era o teste de entrada. E tinha menos de um mês para estar apto de novo. E aí, pô, não teve jeito, tivemos que abrir mão de... E não só eu, mas é aí onde eu admiro muito a parte, tenho muita gratidão, porque eu falei, você me perguntou na época, né? Tá disposto? Tal? Eu falei, pô, tô disposto. Então tô contigo. E aí, foi, Natal a gente tava lá treinando, no dia 1º a gente tava também, lá no estúdio. Isso aí. Academia fechada e a gente tava lá dentro do estúdio treinando. É verdade. Foi um desafio, né? Porque esse ombro tava luxado e a gente tinha que treinar em alto rendimento e deixar para você chegar aos 100% no curso. Isso. Então a gente não tinha margem para erro. Era passar ou passar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Isso é uma outra coisa, tipo assim, o que eu mais gostei e gosto dessa questão do Pilates é porque eu não ia para lá só ter um treino. Igual muitas vezes eu vou na academia e vou lá, faço meu treino, ok, saio no pump, não sei o que e vou embora. Não. Mas durante todo esse tempo que eu tive com você, eu aprendia coisas que serviam para todo e qualquer exercício que eu fosse fazer, como se fossem filosofias, assim, mas até que se aplicam a outras áreas da minha vida. Por exemplo, que você acabou de falar, tipo, não, tu tem que chegar no teu 100% lá. Isso aí. Então você preservava, e eu queria, lembra que eu queria? Não, Francisco, mas eu preciso treinar inferior, cara. Nunca treinei tanto inferior que nem vai ser cobrado lá. Então eu queria botar carga, eu queria fazer, não. E a gente calma. E você me controlando, tipo, sabendo, pô, não, vai com calma, cara. Recuperação músculo-esquelética, descanso, repouso.
Não lesiona, Não fazendo lesiona. aquele equilíbrio dos micromusculatura do joelho também. Isso aí, sabia fortalecendo o tendão, o ligamento, isso treino aí. regenerativo, barril de gelo. Você precisa recuperar, não hipertrofiar agora. Cara, isso aí foi o que eu vejo assim com mais bons olhos de todo esse processo que eu vivi no Pilates e continuo carregando essas coisas assim para minha preparação, para as preparações que eu faço e até para minha vida no geral. Hoje mesmo tava fazendo uma mobilidade, nunca pensei na minha vida. Sábado, meu treino de sábado ia estar lá fazendo uma mobilidade, alongamento e micromusculatura, manguito e calcanhar, essas coisas assim, para evitar lesão. Para evitar lesão. Isso aí. E tudo você que me ensinou. Pô, meu amigo, fico grato por isso. Eu que agradeço, tá aí até hoje. Deixa eu te falar. Metas para 2025, planos, sonhos, como é que tá isso aí agora? Já que você já conquistou a boina vermelha. Para 2025, assim, esse ano ainda, eu estipulei assim... Eu estipulei não, né? Eu orei bastante e me veio assim que é um ano que eu tirei mais para descansar, mas o meu descanso é descanso ativo, né? Eu não isso consigo aí. Ficar parado. Então, uma das grandes metas que eu tinha para 2025 era sair PQD. Deu tudo certo, foi muito bom. E a gente, depois do curso, ainda fez um processo de recuperação, né? Que eu falei que tinha um pouco de medo de, formei, mas ficar com o joelho ruim, né? E aí a gente fez um processo depois de readaptação do joelho para ele, dar aquela aliviada e voltar e não ficar comprimido a longo prazo, que, hoje em dia meu joelho é o mesmo, até melhor se bobear do que antes do curso. E o curso, pauleira, né? Eu lembro que a nossa poucas pessoas podem falar algo como isso. Assim. Exatamente. Me arrisco a dizer que meu joelho é até melhor hoje. A nossa preocupação era o ombro, era o canguru. Isso. Né? Era a corrida ali. E mesmo você sendo preparado, né? Atleta. Me fala um pouco do primeiro salto, essa experiência aí. Caraca, então, eu não sou muito de ter medo. Não é uma parada minha, eu não sou. Geralmente eu vou com aquela adrenalina, quero fazer. Eu lembro lá no Peró, tem que pular essa pedra de 12 metros aqui, vambora. Chega lá em cima, eu fico 20 minutos pensando, vou, não vou, mas vou. Mas, cara, o primeiro salto foi um medo assim que... eu falo, não tenho orgulho de falar que tava com medo não, mas eu lembro que quando avião... Aí tu levanta e tal, primeira equipe, não sei o que, começa o procedimento, já tá fazendo o procedimento. É que tu faz tanto, aí tu entende, né? Por que tu faz tanto aquela parada repetida lá embaixo? Porque se não tiver no automático... No automático você não vai, né? Gancho, pino, fita, capacete, começa, já vê? Tá até na massa do sangue. Mas por quê? Mas cheio de medo. Eu lembro que o instrutor, Sargento Wagner, ele viu minha pupila assim, meu olho pareceu... Tava todo preto. Aí ele deu uns tapão assim, e aí, guerreiro, acorda, vambora. Aí, vambora, vai vencer. E aí eu saltei no Amazonas, né? E o Amazonas, ele é rampa. Rampado. Não é porta. Então você já vai andando. Você já olha ali a imensidão, fala, meu Deus. Aí tu vai andando pra lá e fica aí numa porta. Aí meu corpo todo, a minha perna desfalecendo e eu... Tá bom, vambora. Mas aí a gente tem toda a preparação da técnica. Aí sai naquele jab perfeito. Ainda era pé preto, então não vou falar que o jab é perfeito, que só vira paraquedista depois do terceiro salto. Mas, saí, dei o jab, foi graças a Deus, não twistei nem nada. E aí é aquilo, quando salta, são de 2 a 4 segundos ali até o velame abrir. E aí, aquela doideira, eternidade, adrenalina, né? Tu acha que não vai abrir e tal. Aí quando vai, tu... 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Velame! Aí quando abre, é igual quando tá fora da piscina e dá o tibum. Que é um silêncio absoluto. Uma paz, assim, que... Caraca, um silêncio. Eu lembro que eu até, lacrimejei na hora. O que eu tô vivendo? Eu sonhei em estar aqui. Aí tu fica olhando tudo. Mas rapidinho, né? Que o salto é rápido, é baixo, né? Então... São 1.200 pés, então aí já tem que começar a navegar e preparar para aterrar. Mas, sensação absurda, cara. Bacana eu recomendo demais, pra todo mundo. Que experiência, hein? Surreal. Que vitória. Muito bacana. A Deus. Fala um pouquinho, de repente dá uma dica aí para quem quer ser PQD, para quem quer ser sargento. O que você falaria para esses jovens que estão com essa audiência nossa, aí, escutando esse podcast, visualizando, tendo em mente esse sonho que um dia você sonhou e que pôde, graças a Deus, realizar. Certo. Então, você que tem esse desejo, esse sonho pela carreira militar, tem um sonho talvez de ser paraquedista, vive aí, e aí você olha, às vezes vê lá o pessoal saltando e tem esse sonho,
Cara, não desiste do teu sonho. Eu sei que é clichê, pô, todo mundo fala, não desiste do seu sonho. Mas eu falo isso no sentido de, tipo assim, não desista de verdade. Porque muitas vezes você tem esse sonho, começa a ter uma atitude em direção a ele, mas você para. Então não desiste de ter essas atitudes. Quando eu tava estudando, nem todo dia era um dia do 100%, que eu conseguia matar a lista de questão inteira, matar as 50 questões ali, ou coisa do tipo, ou e corrigir tudo, mas todo dia eu fazia um pouco. Todo dia. Se para esse sonho era o estudo, então eu estudava todo dia, nem que fosse 1%. Quando meu sonho era o curso básico paraquedista, todo dia eu tava lá. Porque nem todo dia a gente tava junto. Sim. Mas os dias que não tava, você me dava todo, faz isso, 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 e eu tava lá. E muitas das vezes em 2 períodos, né? Manhã e tarde. Isso Todo aí. dia era manhã e tarde, de segunda a sábado. Só domingo que era o descanso no 100% ali. Então, é isso. Não desiste, mas não desiste nesse sentido metafórico de, continua sonhando. Não. Quem sonha e não age não vai conquistar nada. Então, essa é a direção que eu dou. Se seu sonho tem a ver com um papiro de você estudar e passar na prova, estuda todo dia um pouco. Que se seu sonho é algum curso operacional, paraquedista, precursor, comandos, guerra na selva, treina todo dia um pouco. Se o seu sonho é empreender, estuda todo dia um pouco, ouve um podcast novo, ouve uma parada nova e vai por aí, vai. Só continua agindo, não desiste nesse sentido do teu sonho, de não desistir de ter as ações que você precisa ter para chegar lá. Sargento, e para o futuro agora? Quais são os planos? Quais são os sonhos? Então, sua meta? Eu tô com um projeto aí, assim, muito bom ter vivido essas paradas todas, esse processo, essas vitórias, essas coisas que a gente conquistou. Mas pra frente agora eu tô com a ideia de poder disseminar um pouco mais isso. Como você disse da influência, que eu consegui influenciar algumas pessoas em relação a isso, conquistar o 01, conquistar o curso básico paraquedista. E agora eu quero poder alavancar um pouquinho mais dessa ajuda que eu consigo dar, essa mentoria que eu faço às vezes ali no particular, no orgânico. E aí para isso eu tô com um projeto de estar começando futuramente aí uma mentoria, tá ajudando mais pessoas aí que estão estudando para concurso e principalmente aqueles que ingressam no concurso da carreira militar e chegam lá sem saber o que fazer. E aí eu em breve vou estar postando algumas coisas no meu Instagram relacionado a isso. Então se der, rapaziada, seguir lá, é a.magnou. E em breve a gente vai estar começando isso aí, é o meu projeto futuro, cara. Eu acredito que eu realmente vou estar engajado nisso aí e podendo trazer um vetor de transformação na vida dos outros por esse meio. Muito bom, Sargento. Excelente. Quero deixar aqui para você uma lembrança, tá? Da Básico Aroma. Pô, irmão. Tá patrocinando o nosso podcast irmão. hoje. Caraca, irmão. Top. Tá. Aí, ó. Mostrar aí, ó. Isso aí, ó. Pô, irmão, muito obrigado. Eu não esperava por essa não, mas eu vou ter uma surpresa pra tu também. Quero agradecer toda a audiência, né? Todo mundo que nos acompanhou até aqui, para deixar o like, curtir o nosso canal, divulgar, e a gente vai poder ajudar muitos jovens aí, muitas pessoas com esse depoimento maravilhoso. Mas fala aí da tua surpresa. Pô, tem a surpresa também, cara. Trouxe uma parada pra você. É. Já agradeci em palavras antes. Sim. Por todo esse processo que a gente viveu. Mas eu quero te agradecer agora também com algo que eu acho que vai ser simbólico. O Heitorzinho vai se amarrar também. Poxa. Que é a minha boina. A primeira boina. Inclusive, essa foi a que eu tava na minha formatura. Porque você faz parte disso, cara. Eu tenho certeza que se não fosse a nossa preparação, eu não teria conquistado isso aí. Olha isso. O vermelho do sangue de milhares que morreram se lançar. Obrigado, essa é do PREC, amigo. mas tá aí também. Força e honra. Braço forte, mão amiga. É isso aí. Gratidão. Coisa nossa. Sargento, tamo junto. Hoje sempre. O que você precisar, você sabe que você pode contar comigo, né? Igualmente, irmão. Muito obrigado pela oportunidade aí. Obrigado, amigo. Obrigado mesmo, de verdade. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Valeu.